Fala, meus amigos, beleza? A desastrosa entrevista do ministro Gilmar Mendes ontem ao Metrópolis mostrou que o ministro está completamente descontrolado. Suas falas, obviamente, foram ofensivas e preconceituosas ao associar a homossexualidade a uma forma de ataque ou desqualificação. Evidentemente que ele estava se referindo ao Zema. Diante da repercussão negativa, ele posteriormente veio a público afirmar que errou e pediu desculpas. Mas o ponto central aqui não é apenas o pedido de desculpas, é o enquadramento jurídico desse tipo de conduta, especialmente vindo de um integrante do próprio Supremo Tribunal Federal. Desde 13 de junho de 2019, o STF estabeleceu um marco claro: homofobia e transfobia foram equiparadas ao crime de racismo nos termos da Lei 7.716 de 1989. Isso não é uma interpretação subjetiva, é uma decisão vinculante da própria Corte. E o que isso significa na prática? Que tais condutas passam a ser tratadas com o mesmo rigor do racismo, que é crime inafiançável e imprescritível, conforme determina o artigo 5º, inciso 42, da Constituição Federal de 1988. Diante desse enquadramento, surge uma questão inevitável. Se a conduta se encaixa nesse tipo penal, não cabe simples retratação como forma de extinguir a punibilidade. Ou seja, o pedido de desculpas pode ter valor político ou moral, mas não resolve o problema jurídico. E é justamente aí que o bicho pega, como se diz popularmente. Porque não estamos falando de um cidadão comum. Estamos falando de um ministro da mais alta corte do país, a mesma instituição que estabeleceu esse entendimento jurídico. A pergunta agora é: como o STF irá lidar com um de seus próprios membros diante de uma conduta em que, em tese, se enquadra em crime que a própria corte reconheceu como equiparado ao racismo? Existe um evidente desafio institucional. O Supremo, enquanto guardião da Constituição, precisa demonstrar coerência entre suas decisões e suas práticas internas. Caso contrário, abre-se espaço para questionamentos sobre seletividade, corporativismo ou mesmo enfraquecimento da autoridade da própria jurisprudência. É importante entender que, se ele não for punido por seus colegas por suas falas homofóbicas, ninguém mais nesse país poderá ser punido, pois abre-se um precedente perigoso e vindo justamente da Suprema Corte. Ou os ministros podem falar e fazer o que quiser e não serão punidos? Óbvio que isso é uma pergunta retórica, pois na ditadura em que vivemos, os ministros do STF não são punidos por coisas muito piores, como contratos de 129 milhões de reais de suas esposas, venda de resorts para banqueiros bandidos, etc. O episódio ultrapassa a figura individual de Gilmar Mendes e se transforma em um teste institucional. Não se trata apenas de uma retratação pública, mas de coerência jurídica. Se a Corte decidiu que homofobia é crime equiparado ao racismo, a aplicação desse entendimento não pode depender de quem é o autor da conduta. No fim, a pergunta é uma só: Gilmar Mendes será punido ou não? O que é que vocês acham? Façam suas apostas e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o Didi News e o Didi RP2, por gentileza, cogite se inscrever.